Escreve os escritos de Paulo em sua epístola aos Filipenses. Vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 10 ao 14. Do 10 ao 14. Capítulo 3 de Filipenses, versículos 10 a 14. A minha tradução, essa versão aqui, diz o seguinte: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Bonita essa tradução, né? Tem umas pequenas colocações diferentes um pouquinho, mas o sentido é totalmente o mesmo. Vamos analisar então, em primeiro lugar, o propósito de Paulo. O apóstolo Paulo, nós sabemos que ele era uma pessoa que era fabricante de tendas. Além de ser um soldado romano, ser um chefe, ele foi um fabricante de tendas. Quer estivesse remendando tendas, escrevendo uma carta a uma igreja recém-fundada, ou pregando a uma multidão numa praça, ele era dirigido por um só propósito: conhecer a Deus. Paulo expressou esse propósito em Filipenses 3,10, como nós acabamos de ler. E na época, ou fora de época, desperto ou adormecido, conscienciosamente ou subconscienciosamente, Paulo perseguia incansavelmente esse propósito, que deve ser o nosso também. Ele possuía um profundo desejo, não meramente de conhecer algo sobre Jesus Cristo. Ele desejava conhecê-lo intimamente em toda a sua glória e humilhação. O propósito de Paulo era muito semelhante ao de Davi, que orou: como suspira a costa pelos correntes d'água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nós vemos que o apóstolo Paulo queria sofrer como Cristo sofreu, e ele padeceu. Você sabe que a palavra testemunha, quando diz lá no texto bíblico de Atos 1,8, sereis minhas testemunhas, a palavra testemunha tem uns 4 ou 5 significados, mas ela vem do grego, a palavra martur, que significa ser mártir, um sofredor por amor daquilo que prega, por aquilo que ele defende. E o apóstolo Paulo foi um mártir, no português nosso, mártir. Então nós vemos que ele tinha esse desejo, e o salmista Davi também tinha um desejo, suspirava como a costa pelas águas tranquilas, ele suspirava pela presença dele na vida dele. O quadro que Paulo nos oferece em Filipenses 3 é de um corredor. Seus olhos estão fixos no alvo. Como um atleta bem disciplinado, Paulo lembra-nos: eu subjugo o meu corpo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Em outras palavras, todas as fibras da sua personalidade eram esticadas em um único e santo propósito: contemplar a glória de Jesus. Meus amados irmãos, é esse o nosso santo propósito da nossa vida? Em segundo lugar, vamos ver aqui qual a atitude do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. As atitudes são extremamente importantes. Por quê? Porque atitudes determinam as ações, tá? O contexto de Filipenses 3 expressa alguma coisa da atitude de fé do apóstolo. Agora, observe algumas frases poderosas e inspiradoras que encontramos nessa passagem: que eu possa ganhar a Cristo, que eu possa conhecê-lo,
prossigo para alcançar. Irmãos, nós não podemos parar. Nós temos que, na caminhada da fé, andar como o apóstolo Paulo, até conseguir chegar ao trono de Deus no dia da ressurreição dos mortos. Amém. O apóstolo Paulo também aguardava. E nós temos que estar com esse mesmo propósito. Não somente conhecê-lo, temos que dedicar nossa vida e viver o cristianismo. Então, avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E será que você pode sentir aqui a vibração desse agressivo servo de Deus? Você pode imaginar a força de vontade que ele tinha, mesmo, olha, se nós passássemos talvez um décimo do sofrimento que o apóstolo Paulo passou, talvez nós não resistíssemos por muito tempo no caminho da salvação. O apóstolo Paulo teve quantos açoites? 30, 40 menos 1, né? 39 mais 1. 39 menos 1. É 40 menos 1. Ah, tá. Ele teve 39 açoites, que ele nunca se dava os 40, é 39. O 1 era da misericórdia. Eles eram misericordiosos, não estavam dados. Ele não dava o último. Então, irmãos, essa vibração, essa força que nós tivemos que sentir na nossa vida também, o desejo de ser fiel como o apóstolo Paulo foi. Devo confessar que quando olho para dentro do meu próprio coração, fico desencorajado. Quando olho para o nosso mundo confuso, eu sinto-me oprimido. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, encontro uma razão para esperança e otimismo. A Bíblia nos ensina que nessa espécie de atitude começa quando alguém nasce de novo, pelo batismo. Aí é que tudo começa. Depois de recebermos Cristo, olhamos para Ele em cada necessidade. E quando aceitamos a Jesus, nascemos do alto, do Espírito. E então, quando enfrentamos as necessidades, devemos olhar para cima em busca de Deus. Conforme está em Tiago 1,5. Aquele que está triste, ore. Quem está alegre, cante. Quem precisa de alguma coisa, se ajoelhe e ore e peça a Deus, que Deus bondosamente dará. A Bíblia nos ensina que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago 1,17. O conselho da Escritura é, olhando para Jesus. Você pode perguntar, no mundo como o nosso aqui, como pode alguém ter uma atitude de fé? Como é que nós podemos ter uma atitude de fé num mundo tão perverso como nós vivemos? Cheio de tantas coisas horríveis, tantos males oferecidos gratuitamente aos olhos para fazer o homem, a mulher pecar, o ser humano pecar? A resposta é encontrada antes de tudo em nossa posição em Jesus Cristo. Romanos 5,17 ensina que podemos reinar em vida agora através de Jesus Cristo. Quando Paulo estava numa prisão em Roma, esperando a morte, ele escreveu entusiasticamente as palavras que encontramos em Filipenses 4,4. E a chave para essa espécie de atitude de fé e vitória está na compreensão, aceitação da nossa posição em Jesus Cristo. A atitude de Paulo está expressa naquela bela frase, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Nós devemos estar sempre olhando para frente e caminhando em caminho a Canaã celestial. Esse trimestre nós estudamos aqui sobre o Josué, uma lição maravilhosa de ensinos que nos fazem ver que vale a pena servir a Deus, porque Deus é um Deus que cumpre todas as suas promessas. A atitude de Paulo expressa naquela bela frase, esquecendo das coisas que para trás ficam, né? Então, nos últimos anos, foram escritos vários livros sobre como ter boa memória. Tem livros que se oferecem aí para como emagrecer em quantos dias, como engordar não sei o que lá, como fazer isso, como fazer aquilo, como eliminar problema de diabetes, como eliminar problema de tanta coisa. Existem tantas coisas nos últimos tempos e nos últimos anos que foi escrito tanta coisa. Eu deveria concordar com uma memória boa, é um alvo digno de ser buscado. Precisamos ter na nossa memória o registro especialmente dos textos bíblicos, pelos quais nós professamos a nossa fé e testemunhamos de Jesus para outras pessoas. O poder do Evangelho que transforma nossas vidas, que transformou nossas vidas,
é esse que nós devemos anunciar para outras pessoas. Ter na memória os textos bíblicos que falam sobre a salvação, falam sobre Jesus Cristo, falam sobre o reino dos céus, sobre onde encontrar, como encontrar, em quem confiar, para podermos estar um dia nos céus. Agora, nós temos que ter também, irmãos, uma memória de esquecimento. Esquecer, irmãos, em alguns aspectos, precisamos de memória, esquecer algumas coisas do passado, coisas que atrapalham a nossa vida, que prendem a nossa vida, que atrapalham o nosso caminho, que amarram nossas pernas, que seguram, como diz o testemunho aqui, o irmão falando sobre Satanás não queria permitir que a pessoa fosse batizada. Então, muitas vezes, Satanás coloca empecilhos em nossas vidas. Irmãos, muitos nós conhecemos pessoas que são derrotadas em sua experiência cristã simplesmente porque nunca aprendem ou não aprenderam como esquecer. Esquecer a mágoa, a dor, o sofrimento, a ofensa. Tem tanta coisa. Está certo que quando eu vejo uma pessoa que me fez um mal, eu lembro do mal que ela fez, mas eu já perdoei. Então eu não vou reviver os problemas do que aconteceu comigo. O Oswaldo deve ter conhecido uma pessoa aqui em Chapecó, não vou dizer o nome, mas ele tocava na nossa banda, a antiga banda. O sobrenome dele era Schmitz, eu vou só dizer sobrenome. Ele simplesmente precisou fazer um empréstimo no Banco Bamirinos, uma época, eu avalizei para ele. 6 meses depois, isso foi feito com 90 dias o negócio, R$800, eu ganhava 215. R$800, o cara tinha propriedade, tinha tudo, uma série de coisas. E ele simplesmente, ele pegou e matou um indivíduo e foi preso. Gastou tudo com o advogado e eu fiquei pagando a conta dele, os R$800. Tive que renegociar. Então, isso, eu não esqueci que aconteceu. Eu já falei com ele depois disso, me encontrei com ele. Eu não falei nada sobre ele. Ele só me disse assim: seu Hamilton, eu fiz uma sacanagem com o senhor. Eu tive preso e eu não pude lhe pagar. Mas um dia que eu tiver dinheiro de volta, porque agora eu não tenho nada, eu vou lhe pagar aqueles R$800 com juros e correção monetária. Ele disse para ele: esquece, cara. Digo, esquece. Eu já esqueci antes, agora vou querer receber depois. Digo, esquece. Então, irmão, nós temos que aprender a esquecer coisas. Eu, por exemplo, podia dizer assim, chegar nele assim: escuta aqui, seu Vilhares, seu sem vergonha, né? Você me fez sofrer, pagar uma conta que você devia pagar. Podia ter dito tanta coisa para ele, mas não disse. Por quê? Porque eu já tinha esquecido, eu já tinha perdoado a dívida dele, já tinha passado tantos anos. Se eu não visse ele, eu não ia me lembrar naquela ocasião. E eu vi ele não faz muito tempo atrás. Então, irmãos, precisamos esquecer o nosso pecado passado, confessado e abandonado. Precisamos também esquecer nossas falhas do passado. Precisamos esquecer nossas tristezas passadas. Então, irmão, nós devemos ter em mente isso, que tudo aquilo que é um entrave para a nossa vida, que traz sofrimento, que traz má memória, maus pensamentos, que incita a nossa raiva, que faz aumentar o nosso ódio, que faz o coração perverso que temos renascer no mal, nós temos que abandonar. Paulo também possui uma grande motivação. Filipenses 3,14 nós lemos: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe aqui a expressão prossigo. A vida cristã não é um piquenique. Ela requer disciplina e também determinação. A expressão prossigo é cheia de energia. E o quadro é de um corredor forçando cada músculo, cada fibra, cada tecido em seu movimento para o alvo. Quando alguém procura correr, ou na brincadeira até apostar numa corrida, como nós dizemos, a pessoa faz de tudo, ele faz um esforço danado para chegar primeiro. E às vezes a perna adulta é mais rápida que a nossa, porque acontece que ele ganha. Então, a vida cristã envolve então ação, ela envolve também obras. É verdade que somos salvos pela graça, mas devemos lembrar que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras.
Verdadeiro cristianismo requer disciplina e determinação. Assim como um corredor que não é disciplinado perderá a competição, o cristão que não for determinado não alcançará o sucesso. Mas qual a modificação de Paulo? Ela é encontrada em Filipenses 3,14, expressão soberana vocação. Refere-se então ao dia quando os crentes serão arrebatados para estar com Cristo. O texto de Filipenses 3 também enfatiza que Paulo viveu uma esperança desse grande evento futuro. Em Filipenses 3, 20 a 21, ele acrescenta, seria interessante nós vermos esse texto aqui, 3, 20 e 21. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Ele ansiava pela vinda de Jesus, a vinda do Salvador. Esta era a modificação da sua vida. Ele via literalmente, então, no brilho e excitamento causado pela esperança do retorno de Cristo. E nós sabemos que Cristo voltará, Ele virá. Quando? Nós não sabemos. Mas os sinais estão aí. Tempestades, ventos, terremotos, guerras, rumores de guerra, políticos corruptos, homens matando homens, pessoas se arvorando o direito de tirar vidas à torta direito, assaltantes. Irmãos, Mateus 24 e 25, eles nos revelam tantas coisas que ocorreriam nos últimos tempos, e grande parte dessas coisas estão acontecendo. Mas lembre-se de uma coisa, a palavra de Deus nos diz que somente quando o Evangelho de Deus, o Evangelho foi pregado a toda a criatura, então virá ao fim. Antes disso, os acontecimentos que ocorrerem, os fatos que se evidenciarem na vida das pessoas, de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal, elas serão consequências antecipadas do sofrimento que o mundo sofrerá na volta de Jesus, que será mais terrível. Bom para quem está salvo, bom para mim, para vocês, mas para aqueles que não estão salvos será o terror. Então, irmãos, a gente fica pensando numa coisa, olhando aqui para uma pequena ilustração. Isso é um fato que aconteceu veridicamente nos Estados Unidos. Alguns anos, o antigo presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, estava na cidade de Denver, no Colorado. Depois de assistir a um culto matutino, que ele era batista ou presbiteriano, na igreja natal da sua esposa, ele visitou à tarde um garotinho que era afligido por um câncer. O presidente chegou sem ser anunciado, subiu até a pequena casa pintada de branco, bateu a porta e o pai do garoto veio atender. De fato, ficou pasmado com quem ele encontrou à sua porta. Ele não podia nem imaginar que fosse o presidente dos Estados Unidos. Ele estivera trabalhando nos arredores da casa, seu cabelo estava despenteado e a barba por fazer. Ele estava usando então uma camiseta velha, uma calça jeans já desbotada, surrada. E ali estava o presidente dos Estados Unidos e seus assistentes. Bem, a comitiva presidencial foi introduzida na humilde casa e um pequeno presente foi dado ao garoto. O presidente tomou o garoto em seus braços e o levou para ver a limusine presidencial. Após 15 minutos, a comitiva partiu. Toda a vizinhança ficou alvoroçada. Todos estavam excitados, exceto o pai do garoto. Ele jamais podia imaginar que um dia encontraria o presidente dos Estados Unidos estando despenteado, barbudo e mal vestido. Que situação constrangedora, pensou ele. Qualquer dia desses, Jesus também virá, irmãos. O apóstolo Paulo vivia o brilho causado pela gloriosa esperança da volta de Cristo. Um dia, de acordo com a tradição, o apóstolo ajoelhou-se em uma arena em Roma, e ali, num momento, a cruel espada de Nero decepou sua cabeça, fazendo-a rolar ao pó. Contudo, o orgulho da soberana vocação em Cristo Jesus continuava sendo seu. Paulo era fiel e verdadeiro ao seu propósito. Para que você tenha um ano tão feliz, deixe-me encorajá-lo a desempenhar
desenvolver um propósito dinâmico, uma atitude de fé e uma motivação celestial. Que você sinta através dessas palavras de hoje, embora as modestas e curtas, que Deus abençoe você, que você possa tomar uma atitude realmente olhando para o futuro, que é a vida de Jesus. Amém. Enquanto Jesus não vem, vamos permanecer fiéis, mesmo que a morte venha, especialmente nós que já estamos nos 80 aí para cima, já estamos no lucro, amanhã depois nós partimos de uma forma ou de outra, não sabemos quando, mas temos essa esperança de estar com Cristo no céu na eternidade. Amém. A ressurreição dos justos, como diz soa a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, os que estão em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados, e não vão anteceder aos que estavam mortos, não. Primeiro os mortos subirão, e nós juntamente com eles então subiremos ao encontro de Cristo nos ares. Amém. Que essa esperança seja a nossa esperança. Amém. Que Deus seja com todos vocês e que essas palavras tragam um alívio, conforto e, acima de tudo, um modo ativo de influenciar vocês a serem fiéis a Jesus Cristo, a Deus, em toda a sua palavra. Amém.